Alô, seja bem-vindo ao nosso curso de Python para Todos. Eu queria parabenizar você por ter chegado até este ponto. É muito importante a sua persistência para, enfim, começar a fazer coisas bem interessantes, tá? O projeto Python para Todos a gente já tinha falado aí dos tipos básicos, das coleções. E esse aqui é o nosso site que vai estar na descrição do vídeo lá. Depois você pode pegar esse site, tá? E agora a gente vai estar aqui no terceiro módulo, pessoal. A gente vai dar início ao terceiro módulo, que é o projeto 1. E para o terceiro módulo a gente também tem um notebook. Tá? Então, além dos vídeos que servem para dar um primeiro impulsionamento, ajudar você a começar a programar, você vai ter também o que a gente tem aí de Google Colab. Né? A gente vai usar o próprio Google Colab, que é onde a gente programa, para ter a documentação, para você poder, enfim, construir da melhor maneira possível, né? Digamos assim, os gráficos, os dados, toda a documentação. Você não precisa ficar assistindo o vídeo. Você pode ter acesso a esse material que também vai estar na descrição do vídeo, tá certo? E com isso você vai poder depois, não precisa ficar, meu Deus, em que ponto do vídeo tá? Era naquele ponto, era naquele segundo e tal. Então, ok, vamos lá. Entendido isso, pessoal? Vamos começar a nossa primeira aula do projeto 1, tá? E aí o que eu acho que é importante pode abrir uma janelinha do Google Colab, vai lá no Google, digita Google Colab, vou colocar aqui, ó, Google Colab, e automaticamente se você clicar nesse primeiro link, eu já estou logado na minha conta Google. Quando eu clicar aqui, ele já vai aparecer uma opção para criar um novo notebook ou para usar um existente, e com isso já vai ajudar bastante, tá? Eu acho que o ponto mais importante, pessoal, é que você deve ir acompanhando esse vídeo e deve ir fazendo o que eu estou propondo, porque com isso o seu aprendizado vai ser maximizado. Tá? Então vamos lá, eu tinha prometido fazer o projeto 1, e o projeto 1, como vocês já deu um spoiler ali, vai ser sobre gráficos. Então, para fazer gráficos, eu vou precisar importar uma série de comandos que não são nativos do Python. Eles são de uma biblioteca, digamos assim, tá? Que é o matplotlib. Ok? E a gente vai precisar do pyplot. Então, só que ao invés da gente ficar falando toda vez, olha, eu quero ir lá na biblioteca matplotlib, pegar o pyplot, o comando pyplot, para fazer um desenho. Eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso escrever dessa forma aqui que ele já vai entender o que é para construir, o que é para usar, tá? Só que para a gente construir os nossos gráficos, a gente vai precisar também de valores x e y, tá? Pares x e y. Então, na hora de construir o gráfico, mesmo que seja de uma função, eu preciso sempre entender que, para fazer o gráfico, eu preciso de coordenada x e qual é a coordenada y correspondente. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que isso aqui, pessoal, eu estou guardando essa variável aqui que eu estou criando aqui, eu estou guardando os dados numa lista, porque eu estou usando esse colchetes aqui, tá? Deixa eu dar um zoom. Esse colchetes aqui é um indicativo que os meus dados estão sendo armazenados numa lista. E aqui eu também vou colocar no y dados numa lista, tá? Então, a partir desse momento, eu vou ter tanto variáveis x e y armazenadas numa lista, e eu desejo, então, usando esses dados, fazer um gráfico. Tá? Esse primeiro gráfico, eu vou usar o comando plt, que, como a gente já viu antes, é um apelido para matplotlib pyplot, e este plt, dentro do plt eu tenho uma variedade de comandos. Eu vou usar o comando plot. Tá? Eu posso fazer um gráfico usando plot. E aí o interessante é o seguinte, pessoal, como é que funciona esse comandinho? Ó, eu tenho o x, que é a lista de valores no eixo x, a lista de valores no eixo y, a cor, tá? Lembrando aí que em Python sempre a gente está usando a língua inglesa, uma linguagem de programação, todas as linguagens de programação vão usar a língua inglesa, então fazer gráfico, né? Cor do gráfico, aí a cor que eu vou escolher é green, na verdade blue aqui, tá? E aí, com isso, pessoal, eu vou poder mostrar o meu gráfico agora. Ó. Já mandei um comando para fazer o gráfico, para fazer a linha, né? Desenhar a linha. E aqui ele está conectando lá com o servidor da Google, Connecting, inicializando. E olha só que bacana, pronto, saiu o resultado. Ó. Aí, obviamente, você olha o gráfico, ele tem uma coisa estranha, né? Se você for ver, ele não está suave, né? Não tem uma suavidade. É um negócio meio travadinho, né? Meio quebrado, assim, a linha.
Mas por quê? Porque na verdade você está pegando estas coordenadas e para a coordenada 1, 1, você traça uma linha reta entre a coordenada 1, 1, o ponto 1, 1, para o ponto 2, 4. Depois do 2, 4 para 3, 9. E é assim que ele faz essa linha azul. Tá? Então, se você quisesse visualizar melhor quais são os pontos que são utilizados, pessoal, você poderia usar, ao invés de plot, o scatter. Tá? Olha lá, o comandinho. Ele já dá até a dica aqui, ó, scatter. Ah, tem esse comando, ó. É assim que escreve, legal. Então, ó, e se você quiser também, pessoal, todo esse código que a gente está criando aqui, você pode acessar depois, quando você, desculpa, aqui ele fica apresentando esse help e acaba atrapalhando às vezes, né? E você pode então acessar esse código depois, pessoal, na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo então vai ter esse Google Colab, você pode copiar e colar esses comandos aqui, tá bom? Então agora olha só como é que ficou. Olha só que bacana que ficou isso aqui, pessoal. Aqui, ó, tem um ponto vermelho, outro ponto. Então o que a gente pode falar aqui, pessoal? Na verdade, quando eu fui fazer o gráfico com linha contínua, né, uma linha que não tem buracos, ele usou o plot. Quando eu usei o scatter, ele foi só desenhando os pontos onde eu tenho os valores, tá? E com isso, pessoal, eu sou capaz, então, de fazer esse gráfico. Agora, eu poderia melhorar esse gráfico? Poderia. Eu poderia botar, por exemplo, title, tá? Então, eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, né, um título. Eu poderia fazer dados de demanda. Tá? Então, vamos ver o resultado desse gráfico. Ó. Vamos lá. Ó, ele fez o título bonitinho ali. Bacana, hein? Eu poderia também colocar no eixo Y uma legenda, né? Não uma legenda, mas uma informação ali, né? No eixo X, né? Que seria, por exemplo, dia. E no eixo Y eu poderia botar também um texto, né? Falando sobre o que é esse eixo Y, que seria a demanda de produtos. Tá? Ou simplesmente demanda, pronto. O número de produtos. Fica melhor assim. E para finalizar, ou quase finalizar, eu poderia botar um grid, que é uma grade, né? Então olha só os resultados disso que eu estou fazendo, ó, pessoal. O Xlabel fez esse aqui, ó. Ele fez esse títulozinho aqui no eixo X, tá? Aqui ele botou uma legenda no eixo Y, tá? Aqui ele botou a grade, que permite você meio que saber mais ou menos em que altura que está para cada X, qual é o Y correspondente. E o que a gente pode melhorar agora, pessoal? Para a gente finalizar de fato esta aula. A gente pode botar uma legendinha, PLT Legend. Como é que funciona a nossa legenda, pessoal? Eu vou botar uma lista de valores, tá? Então aqui, repara que eu usei o tipo string aqui, ó, né? Aqui eu vou botar uma lista de valores e aí cada valor vai corresponder à legenda para a curva que eu fiz. Então a primeira curva que eu fiz foi blue. Então a primeira legenda que eu colocar aqui, ó, vai ter que ser associada à primeira curva, que foi com plot, que é uma linha contínua. Então eu vou botar uma estimativa, tá? Deixa eu ver que ele apagou aqui. A gente faz de novo. PLT Legend. E aí agora eu vou botar estimativa. E aqui eu vou botar dado. E olha só como é que vai ficar bacana, ó, pessoal. E aí, olha só que interessante. Ele fez a legenda aqui embaixo, a estimativa, a linha azul, que foi a primeira que a gente fez. E é a primeira da lista que eu coloquei, né? Lista que eu estou usando colchetes. E aqui, ó, eu estou usando então, pessoal, o pontinho. E esse pontinho vermelho, qual que é o papel dele? O papel dele é só dizer que aquilo foi uma informação coletada. E o que está entre esses pontos é a estimativa, né? Eu não sei o que de fato aconteceu entre os dias. Poderia ter tido uma oscilação, enfim. Poderia ser algo bem diferente, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu já fazer o nosso primeiro gráfico. Vocês viram que tem vários comandinhos, mas eles são bastante simples e intuitivos. Os nomes são bem intuitivos. E eles ajudam muito para você construir rapidamente uma visualização muito bacana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal.
Na próxima aula vão ter mais gráficos interessantes. Se você quiser, corre lá para a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa. Não esquece de curtir e não esquece de compartilhar para que mais pessoas aprendam Python e consigam fazer bons programas. Obrigado aí e até a próxima aula, pessoal. Tchau.